Olá, eu cumprimento você nesse momento com a graça e com a paz do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Venho nesse exato momento te trazer uma palavra, a santa e bendita palavra do Senhor. Podemos meditar por alguns momentos no Evangelho segundo João, onde tem um tremendo de um registro que diz bem assim. João 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus, o nosso Deus forte, poderoso, através do seu Cristo, do Filho. O Evangelho de João, nós apenas sabemos que João foi o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. Que coisa linda! Nós podemos observar aquele a quem Jesus amava. Muitas vezes nós não entendemos quando Jesus termina as suas palavras no livro de João, quando ele vai relatando, nós nunca podemos ou conseguimos, por exemplo, eu nunca consigo às vezes discernir quando Jesus termina de falar e quando é João que está falando, porque João convivia lado a lado com o Senhor. João, ele participava da mesa com o Senhor. João, ele estava sempre presente naquilo que o Senhor estava a realizar, naquilo que o Senhor estava a fazer. E aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, nós podemos analisar no princípio, lá no livro de Gênesis, por exemplo, quando o próprio Senhor, na fundação do mundo, ele estava presente. Quando diz no princípio de todas as coisas, a pré-existência do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo ali, ele já existia. Jesus Cristo ali, ele já participava. Jesus Cristo estava com Deus já desde o princípio, desde a criação dos tempos, desde a formação do mundo. O nosso Senhor, ele se fazia presente ali na criação de todas as coisas. No princípio, antes que o tempo existisse, a palavra do Senhor nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo já existia ao lado de Deus, e isto quer dizer que o termo Cristo, ele era presciente. Nós podemos conferir em Gênesis, conforme eu já disse. Olha, a palavra no princípio. No livro de João também nós podemos ver que João, ele nos relata coisas importantíssimas. João nos relata algo pessoal de Deus. Os evangelhos, cada um deles tem a sua personalidade, de acordo com o discípulo. Cada um deles relata de acordo com os seus costumes, com os seus hábitos. João, eu creio que João era um judeu palestino. João, o apóstolo João, o discípulo que Jesus amava, ele era um judeu palestino. Nós podemos observar que os costumes, o hábito, as coisas, tudo que ele narrava nos diz exatamente como ele era. Jesus, aqui também na palavra, João diz que revela o eu sou, o grande eu sou de cima, eu sou a luz, eu sou o pão, enfim, eu sou o bom pastor. João revela o grande eu sou. Luz, revelação que manifesta a vida. Quando aqui o Senhor nos diz, eu sou, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. O que é a luz? A luz é algo que nós podemos, por exemplo, você está entrando na sua casa, você toca a mão na tomada, você ao acender, a luz estava antes
tudo em trevas. Se é noite, ao você entrar, a casa estava escura. Quando você toca, acende a luz, o que acontece? As trevas têm que sair. A luz prevalece contra as trevas. Assim é o Filho de Deus. Assim é o nosso Senhor, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é a luz que ilumina. Jesus Cristo é a verdadeira luz. No capítulo 1 de João, nós vamos conhecer que ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado, a encarnação do Filho de Deus. João aqui vai nos ensinando, eu sou, quando ele diz, no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Que maravilhoso, nós podemos observar, nós podemos ver que Jesus Cristo no princípio era o Verbo, ele já preexistia, ele já estava com o Senhor, porque todas as coisas foram feitas através da palavra do nosso Senhor. Todas as coisas o Senhor criou através da sua poderosa palavra. O Senhor, quando disse haja luz, houve luz. O Senhor, quando disse seja formado isso ou aquilo, ele sempre usava a palavra. O Senhor, na criação do mundo, na criação do planeta, na criação de todas as coisas, com uma única exceção, a criação do homem, na criação do homem, o nosso Deus. Eu creio que ele disse para os seus anjos, para os querubins, agora nós vamos descer, porque na criação do homem, Deus colocou a mão no barro. Na criação do homem, o Senhor desceu. Eu creio que na sua carruagem de fogo, ele deu ordem para os seus anjos, vamos descer, porque eu vou até lá. Você imagina o Senhor, o soberano, o todo-poderoso, colocar a mão na massa, no barro, fazer um boneco e soprar sobre ele o espírito da vida. O homem foi criado assim, pelas mãos do Senhor. Ele foi criado à imagem e à semelhança do nosso Deus. O homem, ele foi formado conforme o Senhor Deus assim o quis. O Senhor, ele desceu. E a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Salmos 33, 6, diz, um tremendo registro que nos revela: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles, pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é poderosa. O Criador criou tudo pela palavra. Por isso que a palavra que sai dos nossos lábios, a palavra que sai da nossa boca, a palavra que nós falamos, a palavra que nós emitimos, a palavra que que nasce no nosso coração, é a verdadeira semente. Uma vez o Senhor me disse: Sara, eu vou te dar sementes das regiões celestiais. Eu vou te colocar um cântaro bem do teu lado, para que quando você estiver entregando a palavra, esse cântaro esteja sempre cheio, que esteja perto de você, bem perto de você. Então, o Senhor, ele pode nos dar a palavra dele, ele coloca a palavra no nosso coração. Quando nós começamos a meditar na santa e na bendita palavra de Deus, o que acontece? Essa palavra é uma semente que nasce, é uma semente que vai ser germinada, é uma semente, quando você coloca a semente na terra, você preparou a terra, você primeiro prepara a terra, você coloca a semente na terra, posteriormente virá o sol, virá a chuva, e posteriormente, no tempo oportuno, ela vai nascer. Assim é a palavra do Senhor. Toda palavra que sair da minha boca, disse Deus, não voltará para mim vazia, mas ela fará exatamente aquilo que me agrada. Meu amado, o tempo é pouco, é escasso. Eu estou no limite do meu tempo, mas você veja bem, a palavra do Senhor, ela é poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus, a sabedoria é o próprio Deus. Nós podemos entender, nós podemos ver que pela palavra que nós emitimos, as coisas acontecem. Pela palavra profética, pela boca, pelo proceder, pelo procedimento, pelo nosso coração. E no Evangelho de João, nós vamos aprender tudo isso. Nós vamos aprender que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e sem ele não há salvação. Portanto, fique com esta palavra, medite nessa semente, medite nesta palavra das regiões celestiais. E eu vou parando por aqui devido ao tempo.
Fique na graça e na paz do Senhor. No nome de Jesus, até qualquer hora. Tchau, tchau.